Aí você pega um cabo, bota aqui, ó, desse jeito aqui, e outro cabo Y. Esse cabo Y é até que é baratinho. Você bota aqui, viu? Desse jeito aqui. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para um vídeo especial, papai. Você que quer fazer a instalação no seu som, né? Um jeito simples. Você que tem um modo, né? Só deixando claro, se você tiver um modo aí de 4 canais, esse vídeo é para você. Fica até o final do vídeo, tenho certeza que vai ajudar você. Se você não entender alguma coisa aqui, que eu vou passar passo a passo, você volta o vídeo, viu? Porque vai ter todas as informações aqui. Mas se eu não falar tudo, comenta aqui embaixo. Se tiver alguma coisa aí diferente que você sabe, pode deixar aqui, meu amigo. A gente tem a humildade aí de depois fazer outro vídeo explicando o que não foi passado aqui, viu? Mas eu acho que vai dar certo, vai dar certo. Peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal Highland Som, vai escrevendo, deixa o seu comentário, deixa um gostei também, que ajuda demais. Então, meu amigo, chega de enrolação. Eu quero é que você aprenda aí como é que faz a instalação. Nem que você bote, se você não entender alguma coisa, nem que você bote ali um pouco o vídeo menos acelerado para você entender aqui. Então, vamos lá, passar todos os macetes aqui. Vamos lá. Então, gente, está aqui um rádio aqui do Pioneer, mas se você tiver placa MP3, eu também vou falar todas as características como é que liga. Aqui tem um modo da Taramps, né? Um modo de 800 ms, ele é 4 canais. Essa ligação pode ser para qualquer modo aí de 8 canais, né? Se você tiver um sistema aí de caixa trio, caixa bob, tem muita gente que usa alto-falante 69, dá para ligar tranquilo. Você pode ver aqui, ó, né, o conector dele aqui, tudo, né? Eu vou falar para vocês todas as características desse produto aqui, como é que faz a ligação. E para começar, gente, ó, no caso você vai fazer toda a instalação com sua bateria ou sua fonte desligada. Quando você ver que tá tudo ok, aí você liga a sua fonte ou na sua bateria, porque qualquer erro aí que você fizer pode ocasionar a queima, né? Então, muito cuidado na hora de você instalar. Vamos começar aqui. Aqui tem um Pioneer também. Do Pioneer aqui nós vamos usar esse fio aqui para o positivo, né? Essa parte aqui do RCA, esses cabos aqui não vamos usar, vamos usar positivo, né? Que eu liguei aqui o cabo vermelho e o cabo amarelo, né? Eu ligo junto aqui. Aí você quiser botar um tic-tac, você bota, né? Para desligar o rádio. Ou se você tiver só na fonte mesmo, para ser tic-tac, é só ligar a fonte. E aqui vamos ligar o cabo negativo, né? No caso aqui positivo, quer dizer, o negativo no caso. E aqui só o remote, né? Que é o fio azul, né? Botei essa perna aqui, fio azul, viu? Mas vamos chegar lá. Vamos aqui primeiro fazer a instalação aqui do módulo aqui da Taramps aqui. Mas como eu disse para vocês, pode ser qualquer módulo aí de 4 canais, viu? E aqui, gente, está o negativo, o remote e o positivo, né? Vamos ligar primeiro isso aqui. Só lembrando, não posso deixar de falar isso. Só ligue isso aqui na sua bateria ou na sua fonte quando você vê que tá tudo ligado. Primeiro faz a instalação, depois liga, viu? Tenho que sempre lembrar para vocês. Aqui, vamos ligar esse fio aqui. Esse fio é fino, viu, gente? Aconselho você botar no modo de 800 aqui. Aqui um cabo aqui de 6 milímetros no mínimo, né? Mas aqui eu acho que é uma bitola bem mais grossa, né? Tem até no manual, né? Se você tem dúvida em qual bitola você usar, você tem no manual. Mas aqui tá aparecendo de 6 milímetros para mais, né? Se você não tiver um cabo tão grosso, você pode usar vários cabos. Por exemplo, você tem um cabo desse aqui, né? Você pode botar vários fios, né? Por exemplo, esse aqui acho que vou ter que botar bem uns 5 para preencher aqui esse buraco aqui, né? Só lembrando, se você não tiver um fio grosso na sua casa, você pode botar vários fios, né? É como se fosse assim, ó, você botar aqui, ó, né? Da mesma cor, né? Mais ou menos desse jeito aqui, para ficar bem mais grosso. Se você não tiver fio, né? Tem muita gente que está no interior e às vezes não tem um fio certo para usar, viu, gente? Mas eu vou botar isso aqui só para mesmo para passar, né? Para mostrar para vocês. Sempre eu vou botar aqui o fio negativo, que é esse preto, né? Até nos alto-falantes vai ser assim. E aqui o fio azul vai ser o positivo, né? Eu não tenho outro fio, vou botar esse aqui. Então eu vou ligar aqui o fio negativo, né? Aqui no negativo, mais ou menos desse jeito aqui, ó. E aqui o fio positivo eu liguei esse azul. É sempre bom ter uma cor específica do fio, né? Para você não se perder na hora da instalação. Era bom aqui se eu tivesse um fio vermelho, né? Negativo para ficar mais fácil. Mas é mais ou menos desse jeito aqui. Só lembrando que esse fio tá muito fino, viu? Aqui não é aconselhável. E acho que tem que ser no mínimo 6 milímetros, 2 de 6 milímetros, né? Se você não tiver, mas no manual sempre tem. Aqui nesse remote, gente, você vai usar o fio azul do seu Pioneer. Tem um fio azul do Pioneer, eu botei um roxinho aqui, mas é o fio azul do seu Pioneer ali atrás do bichão ali. Então você vai botar aqui no meio aqui, ó. Abrir aqui. O bom é que essa chave agora, cara, ela vem com a chave L, né? É muito melhor daquela chave diferente, né? Aconselho você sempre ter essa chavinha Allen, né? Eu esqueci o nome dessa. Não sei se é Allen, o nome dessa chavinha aqui, que ajuda demais. Ainda bem que esses motos estão vindo assim com esse borne. Antigamente vinha com aqueles parafusos tipo estrela, né? Que o pessoal fala. Esqueci até o nome dele mesmo. Que era muito mais difícil para você botar no borne. Aqui já vem a espessura grossa mesmo, só de você encaixar o fio. Isso aqui foi uma
Mão na roda. Aqui tá o fio, gente, positivo e negativo, né? Do modo aqui, ó. Pode ver aqui, eu vou botar na fonte, né? Como eu só tenho uma fonte aqui, eu vou botar na fonte. E aqui, eu vou ligar na fonte ali, vou juntar tipo como se fosse aqui, ó. O negativo, juntar aqui. O jeito que eu vou usar, né? Se você tiver bateria, você pode usar na bateria. E o fio aqui, vermelho, e o coisa aqui, ó. Mostrando pra vocês. No positivo, vai ser desse jeito aqui. E o remote, que esse fio azul, vai ficar aqui no remote aqui, ó. Pra quando eu acionar o rádio, vai ligar o modo. Desse jeito aqui, ó, que eu vou fazer, ligar na minha fonte aqui, ó. Tá vendo aqui, gente? Vou juntar os dois aqui, que ali tem um borne. Tipo quando fosse esse aqui, na fonte ali, eu vou usar assim. Vou ligar ela ali na fonte, a fonte desligada, depois é que eu vou ver como é que vai ficar. Ó, liguei aqui, né? Aqui tá saindo o positivo aqui, o negativo, rapaz. Esses bornes aqui são meio difíceis. Mas é o que eu tenho aqui, né? Não dá pra fazer diferente disso, né? Ligar aqui, não sai daí não, meu amigo. Aí, ó. Negativo, né? E o positivo aqui, tomara que não saia. Liguei aqui na fonte, a fonte está atrás. Essa aqui é de 20 amperes. Não aconselho botar uma fonte de 20 amperes. O módulo desse aqui de 800. Aconselho você botar, se você for usar uma fonte chaveada, você botar uma de 50, no mínimo uma fonte de 50, viu, gente? Tem gente que bota no modo maior, mas uma fonte de 50 chaveada, mas eu acho pouco. O que eu aconselho é sempre comprar uma fonte automotiva mesmo, que eu sempre falo, comprar uma fonte automotiva, você tem menos dor de cabeça, né, com fonte chaveada, mas muita gente aí compra fonte chaveada para economizar. Ligação positivo e negativo ligado aqui, né? Estou mostrando para vocês. Agora vamos para os alto-falantes aqui. Aqui, gente, eu vou usar esse alto-falante aqui de 6 polegadas, mas pode ser um 69, né? Um grave mesmo, né? Esse aqui traz 4 ohms. Só lembrando que esse alto-falante é 4 ohms. No bridge aqui do módulo aqui, ele é 4 ohms, viu? Deixando bem claro, ó, o bridge positivo e negativo vai ser 4 ohms, que vai dar certo com aquele alto-falante, viu, gente? Mas se você quiser usar um grave, né? Aqui só manda 400 RMS a 4 ohms, né? Aí você tem que ver o tamanho. Se você tiver um módulo de 1200, você pode usar assim também, né? Você vê a potência, é sempre bom ter um pouco mais da potência. Esse grave aqui, ele tem 125 RMS, se eu não me engano, 125 RMS, né? Mas é só para fazer a ligação aqui, para sair som, mostrar para vocês que funciona, viu? E aqui eu vou ligar o positivo e o negativo aqui do grave aqui, ó. Isso aqui é o positivo, né? Que é o azul, e o negativo, né? Sempre é bom, como eu disse para vocês, ter um coisa específico. Eu vou ligar só no canal, mas um exemplo, se você quiser usar um 3 vias, né? Um grave, uma corneta e uma super tweet. No caso, você pode usar o seu grave aqui, ó, aqui no canal 1 e 2, né? Você tem que ver aqui no cabo, qual é o cabo você vai usar, o que eu vou chegar lá. Se você for usar um grave, você pode botar em bridge aqui, se for 4 ohms. Rapaz, fica top. Se você for usar uma corneta, né? No caso, sempre sem processador de áudio, você pode botar a sua corneta ligada em paralelo, né? Quando você liga o positivo com o positivo da sua corneta e o positivo da sua super tweet, e o negativo junto com o negativo das duas, entendeu, gente? Como se fosse assim, aqui é os fios da sua corneta da super tweet. Aí você liga junto o positivo e os dois negativos. Aqui é o tipo como fosse um exemplo, é que é a ligação em paralelo, viu? Você pode ligar assim, mas você tem que usar capacitores, né? Esse capacitor mesmo aqui é de super tweet, né? Que é o 225 volts por 250 volts por 225. Que esse aqui é o da super tweet, viu? É necessário você fazer isso para ter o corte de frequência, né? Aqui na sua super tweet, né? Você liga ali no seu positivo, como se fosse aqui, gente. Por exemplo, você tem sua super tweet. E como esse bicho aqui não tem polo, você liga assim, ó, desse jeito aqui. Eu vou tentar botar aqui de dentro aqui. Desse jeito aqui, né? Claro que tudo bem coisado. Aí você vai ligar o negativo direto, né? Do seu módulo aqui diretamente no negativo daqui. Mas aqui, em vez de você ligar o negativo do seu módulo aqui, você vai ligar nessa perna aqui, entendeu? Mas é só um, viu? Aqui tá 2. Se você usar TI, né? Aí você tem que ligar os dois assim em paralelo, viu? Só deixando claro, se você for usar TI, é muito importante você deixar desse jeito aqui, ó, os dois ligados aqui junto. Mas se você tiver só uma super tweet, você só liga um desse aqui. Esse aqui é o capacitor 250 volts por 225, viu? Desse jeito aqui que você liga. Liga o fio negativo diretamente no módulo e o fio positivo você vai ligar aqui, entendeu? E vai processar, né? No caso, o corte vai ficar mais alto para não queimar a sua super tweetinha aqui. Aqui só vamos ligar um alto-falante, né? Só para mostrar para vocês. Vou ligar só nesse borne aqui em bridge, né? Só para mostrar para vocês como é que sai som. Se você for usar um 269, aí é desse jeito a ligação, né? Você vai ligar um grave aqui desse jeito, aí você pega outro seu outro grave, você liga o positivo e o negativo do outro jeito, né? Porque eu não tenho os dois alto-falantes aqui, né, nesse momento. Mas é desse jeito. Se você quiser ligar estéreo para ficar aquele estéreo, um exemplo, tocando o alto-falante desse lado, tocando o alto-falante do outro,
no jeito bridge é dessa ligação aqui, entendeu? Se você for ligar a sua Super Twitch, aí tipo você bota no canal 4 aqui, você liga o positivo e o negativo, ou pode ser em paralelo, como eu mostrei para vocês aqui, né? Resumindo para vocês, se você quiser ligar separado o canal, se você usar processador, você pode ligar o positivo e o negativo da sua corneta, né? Aqui no caso, separado. Aí a impedância não vai bater, vai ficar 8 ohms, né? 8 ohms a sua corneta no caso, e aqui isso é 2 ohms, então não vai ficar legal. A boa ligação para quem não usa processador, né? Só deixando claro, aí você tem que ligar, né? É bom ligar em paralelo aqui a sua Super Twitch e a sua corneta. Se você tiver processador de áudio, aí você pode ligar individual, né? Que vai ser o corte diferente, não precisa nem você usar capacitor, viu, gente? Deixando bem claro, só vou ligar aqui só para sair som mesmo aqui. E aqui, gente, é muito simples, né? Como eu vou usar só um alto-falante, se você for usar 69 ou uma caixa trio aí, é bom você botar cabos RCA, né? Se você for ligar no seu amplificador. Vou ligar aqui o Pioneer, mostrar para vocês como é que faz. O Pioneer aqui, gente, eu já tenho esse cabo RCA aqui, né? Eu vou ligar aqui no Pioneer aqui, ó. Nesse canal aqui, sempre é o da ponta aqui, né? Desse jeito aqui, ó, viu? Você liga desse jeito aqui para sair som, né? Não precisa usar esses dois aqui, é só esse aqui. Aqui vem o cabo, né? Aí no caso não vai dar certo para você ligar aqui. Esse jeito aqui não vai ficar compatível. Então é bom você ter um cabo Y, né? Que você vai ligar assim, ó. Gente, se você quiser estéreo, né? Para sair estéreo, um exemplo, se você tiver dois alto-falantes, um daqui ou daqui, tiver com um 69, aí você pode ligar desse jeito aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Você pode ligar assim, né? Desse jeito, viu? Você pode ligar assim. Se você tiver uma caixa trio, no caso um grave, uma corneta e uma coisa, você tem que ligar desse jeito aqui, que você não vai perder nada do som, viu? Ó, mostrando para vocês, se você for fazer um sistema 3 vias, né, tudo separado, você tem que fazer essa ligação. Se você for usar o estéreo, né, aproveitar no carro ou tiver duas caixas assim, aí no caso você tem que fazer assim. Eu vou fazer assim, eu liguei no canal 1 e 2, mostrei para vocês ali, ó. Aí eu vou fazer desse jeito, mas para você aproveitar, né, se tiver uma caixa trio, daquele jeito, você tem que botar o cabo aqui. Aí pega outro cabo, né, você bota aqui, ó. Resumindo, se você quiser estéreo, é desse jeito a ligação. E se você quiser aproveitar 100% da sua caixa, aí você tem que botar esse cabo aqui, né? Ao contrário, ó. Você tirar aqui, você bota aqui o do outro, né? Olha, ó, como se fosse assim, ó. Desse jeito aqui, viu? Aqui é para não perder nada se você não for usar estéreo, como se fosse dois alto-falantes. É ligação para caixa trio, né? 3 vias. Mas eu vou usar só um mesmo, aí eu vou fazer do outro jeito mesmo. Ó, desse jeito aqui. Separadinho. Aí você bota outro cabo RCA aqui, né? Um exemplo, faz de conta que bota aqui. Faz de conta não, vai botar, né? Eu vou enfiar ele aqui. E aqui vai sobrar duas pontas. Estão vendo aqui? Sobrou duas pontas. Aí você conecta aqui o cabo do seu rádio aqui, ó. Eu tô só com a mão. Eu vou botar aqui a câmera aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, aí você pega um cabo, bota aqui. Ó, desse jeito aqui. E outro cabo Y. Esse cabo Y é até que é baratinho. Você bota aqui, viu? Desse jeito aqui, mostrando aqui para vocês como é que faz a ligação. Viu, gente? Desse jeito. Aqui é no caso para quem for usar dois alto-falantes. Para quem tem 3 vias, é daquele jeito que eu falei para vocês. Aqui é muito importante, na hora que eu vou ligar o som, geralmente, eu boto essa chave aqui quase zerada. Ó, eu vou, para não ter susto, né? Se alguma coisa acontecer. Aí eu zero essas chavinhas aqui, né? E boto. Esse alto-falante que eu vou usar aqui é full range. Quando é full range, vai tocar tudo, eu vou deixar full. Se você tiver um exemplo, você ligar a sua corneta aqui nesse canal 3 e 4, né? Você tem que botar a chavinha, gente, pro HPF, que é passas altas, viu, gente? Você tem que botar aqui HPF, que no caso vai passar, se eu não me engano, essas 90 Hz para cima, não vai mandar baixa frequência. E as baixas frequências vai queimar suas cornetas e sua Super Twitch. E é sempre bom você usar capacitor. Para corneta mesmo, é bom você usar esse capacitorzinho aqui, ó. Não é regra, né? Se você quiser usar outro, mas esse aqui é de 47 microfarads, né, por 100. Eu até mostrei para vocês o da Super Twitch. Resumindo, esse aqui é para corneta, ó, muito bom usar para corneta. Ele é despolarizado, né? E não tem polaridade, pelo menos esse aqui. E esse aqui é para Super Twitch, viu? Mostrei para vocês. Aqui também do mesmo jeito você liga no positivo daquele jeito que eu mostrei para vocês. Se você for usar o grave, um exemplo nesse canal aqui, né? Aí você tem que deixar, se você for usar um woofer, né, um grave seco, você pode deixar no full. Agora, se você for usar um woofer, subwoofer, quer dizer, um subwoofer, você bota aqui a chavinha aqui
LPF. Se você for usar um woofer, né, um TR-620, um grave seco, você pode deixar no full aqui que vai passar tudo. Como eu disse para vocês, eu sempre deixo zerado aqui para não ter susto na hora que eu vou ligar o som, certo? Isso aqui é para quem não tem esses cabos aqui RCA, quem tem um rádio original, aí você tem que ligar aqui, como se fosse esses fios aqui, ele vai ficar uns conectores que nesse momento eu não tô tendo aqui, mas quem tem esse aqui não precisa disso aqui, viu, gente? Tudo bem claro. É o jeito que eu faço meu som, resumindo para vocês, vou deixar full aqui, porque meu alto-falante vai tocar tudo. Mas se você tiver corneta, só deixando claro, e Super Tweet, você vai ligar nesses dois canais aqui, você tem que deixar HPF. Se você for usar um subwoofer aqui, você tem que botar LPF, e vai passar as baixas, viu, gente? Aí eu vou ligar o sistema aqui, mostrar para vocês ele funcionando. Ah, tá ligado no rádio ali, o cabo remote e tudo. E agora vamos testar aqui para ver se sai som, né, meu filho? E aqui, gente, faça toda a revisão, ver se tá tudo ok, ligado direitinho, positivo, negativo, tudo ligadinho. Eu vou ligar aqui numa fonte que tá até aqui atrás aqui. Aqui não está ligada, daqui é só a fonte ali, viu? Só para mostrar para vocês, já liguei tudo aqui e agora vamos ao teste, né? Você tá vendo que tá tudo ok, né? Aí você vai ligar a sua fonte ou na sua bateria. Quando ele desligou foi tudo aqui. Ai, tomadinha aqui. Meu rádio vai querer ligar aqui, ó. Aqui para você, vou voltar aqui. Eu vou acionar ele aqui, mostrar para vocês que ele vai ligar. Eu vou baixar o volume, né? E vai ligar o rádio, que já ligou aqui, ó. A luzinha aqui já ligou, no caso pro remote. Vou botar um pendrivezinho aqui, nosso amigo Wanda Atualizações. Se você quiser, gente, o pendrive atualizado, Wanda Atualizações tem aí, viu? Vou deixar aqui no link da descrição nos comentários. Se você quiser comprar um pendrive com qualidade, viu? É muito importante você botar um pendrive de qualidade. Vou botar aqui o pendrivezinho. Só lembrando que o ganho aqui tá zerado, viu? Eu deixo sempre zerado, porque a gente não dá para confiar. Vamos ver aqui, sai som aqui, ó. Eu botei no canal 1 e 2, né? Que é esse aqui, ó. Eu vou dar uma aumentadinha aqui só para testar, ó. Ixi, olha a Batista. Eu botei ali na metade, né? Aqui tá full. O alto-falante toca tudo, ele vai tocar. Eu vou procurar aqui uma pasta que não dê direitos autorais. Tentar botar, né? Brega, dance, forró. Eu vou procurar aqui alguma coisa aqui. Aí, gente, aqui eu vou aumentando o exemplo. Eu boto no volume 30, eu vou vendo ali se não distorce o som. Vou botar no volume 40, eu vou vendo se não distorce o som. Qualquer coisa, você vai baixando aqui o ganho, viu? O importante é não passar a distorção para seu som. Quando você vê que o som tá estridente demais, aquela coisa velha distorcendo, aí você regula. É o jeito que eu faço, né? Vocês viram a agudo desse alto-falante aqui? Ah, bexiga, rapaz, a peça tem uma tuitinha nele, cara. Rapaz, só para esse conezinho, tu é doido, é respeitar demais. Ó, eu vou mostrar para vocês a função aqui, a chavinha, como é coisa. Cuidado sempre a carcaça não pegar aqui. Às vezes pode dar um fogo aqui, né? Pode dar alguma coisa, é sempre bom você deixar a carcaça. Aqui tem uma gambiarrazinha, mas o importante é o conteúdo, mostrando para vocês como é que liga, viu? Aqui você vai passar, você vai furar fazer um hackzinho, né? Tudo furadinho, né? Você passa aqui os cabos, tipo, né? Daquele jeito, brilha, perfeito. Eu vou mostrar pra vocês a função aqui do... Até encostar ali, mas é pintado aqui. Cadê aí, rapaz? Aí encostar aí não. Vou mostrar pra vocês a função do HPF sobre o som, né? O que é que acontece? O som tá aqui no full, né? Olha. Vou botar pra passar as altas. Vou passar as baixas. Ó, LPF. Aí só vai passar 90 Hz para baixo e aqui HPF para cima. Tá vendo aí, gente? Tem gente que ainda fica na dúvida. Não, é ao contrário. Não é ao contrário não, meu amigo. HPF passa as baixas, viu? Vou deixar passar na briga, vai. Ai, meu pai! Saiu CD, dia do aniversário do Gordinho, matando a cobra e mostrando o pau. Viu? Se ajudou você, deixa o seu comentário. Esse vídeo aqui dá um trabalhozinho. A gente pensa que não dá. Meu amigo já tá com meia hora que eu tô gravando aqui. Meu Deus do céu, viu? Se ajudou você, deixa o seu comentário. Eu sou o Railan Sonho, agradeço mais. Ótimo final de ano. Que Deus abençoe grandemente a família de vocês, cara. Sempre faço o bem, para o bem, voltar para você. Se você fizer mal com alguém, pode ter certeza que tem retorno. Então, a vida da gente é meio coisada, né? No sentido, tem muitas pessoas que querem deixar a gente na pior, mas sempre faço o bem, que esse bem vai voltar para você de novo, viu?
é como se fosse um espelho. Se você xinga você no espelho, tá falando para você mesmo. E a mesma coisa acontece na vida da gente. Sempre faça coisas boas e pense coisas boas. Tamo junto. Ótimo final de ano a todos aí. Ótimo Natal. Você ter momento aí que você ter assistindo esse vídeo. Viu? Tamo junto.